cabeça, né, e não tive ninguém para me ajudar a manter, né, o meu patrimônio que eu conquistei como jogador. E uma certa feita eu falei com Deus, falei assim, Deus, por que o Senhor permitiu eu perder tudo? Aí Jesus falou para mim assim, para você encontrar tudo. Entendeu? Tudo é Ele, né? Eles tinham tudo: dinheiro, fama, carros de luxo, mansões, mas trocaram tudo isso por noites vazias, vícios e escolhas erradas. Jogadores que eram promessas viraram manchetes por escândalos, prisões e fracassos. Hoje, vivem nas sombras do que um dia foram. O que aconteceu com esses craques? Como conseguiram perder tanto? E por quê? Jobson. Se você acompanhava futebol no fim dos anos 2000, com certeza esse nome te soa familiar. No auge, era apontado como o novo fenômeno, um dos jogadores mais promissores do país, veloz, habilidoso, destemido. Ele tinha tudo para brilhar com a camisa da seleção brasileira. Mas aí vem a parte triste. Talento, por si só, não segura ninguém. E quando o estilo de vida vira autodestrutivo, o sonho rapidamente vira pesadelo. Você acaba se envolvendo, quando você vai ver, você já está envolvido. E você tá fazendo coisas que você não fazia antes, e você não se liga naquilo. Tem muitos jogadores isso é relativo, que deixam subir sim para a cabeça. Jobson caiu rápido. Primeiro vieram as baladas, a fama subiu a cabeça, depois as drogas. O que era para ser o começo de uma carreira brilhante virou um caminho sem freio rumo ao fundo do poço. As manchetes deixaram de falar de gols e começaram a falar de escândalos. E aquele garoto promissor sumiu no meio das próprias escolhas. Quanto você gastava em cada balada? Cada noite de balada? Assim, é complicado de falar, né? Porque, na hora você nem vê o impulso, mas gastar a gente sempre gastava, porque não tem como. Você sempre, quando tá bem, parece tudo mais fácil para você. A história que muitos atletas já contou. Em um dos momentos mais tristes da sua carreira, Jobson foi suspenso após um exame antidoping apontar a presença de cocaína em sua urina. A notícia caiu como uma bomba, um baque público que jogou seu nome na lama e escancarou algo ainda mais profundo: a vulnerabilidade de um jovem que nunca foi preparado para o sucesso. Exames antidoping realizados em 2 jogos do Campeonato Brasileiro constataram a presença de cocaína na urina de Jobson. Que eu caí num doping, todo mundo sabe. E é uma pergunta até constrangedora que não tem como nem correr dela. Em um raro momento de franqueza, Jobson admitiu seus erros. Mesmo assim, ganhou novas chances. Voltou ao Botafogo, passou pelo Atlético Mineiro, rodou por diversos clubes, mas onde ele ia, seus fantasmas iam junto. Indisciplina, prisões, escândalos, humilhações públicas que pareciam não ter fim. Em uma dessas ocasiões, ele chegou a relatar um dos momentos mais dolorosos: o constrangimento da própria mãe e da esposa ao vê-lo despido e revistado dentro de uma delegacia. Mais do que um jogador em queda, Jobson se tornou um retrato cru daquilo que o futebol e a fama podem fazer com quem não está preparado. Tirar a roupa, a sua mãe, as pessoas te olhar assim como um coitado, um cara que estava fazendo gol em todo o Brasil, vendo o cara preso. Jobson virou um verdadeiro andarilho da bola. Passou por clubes pequenos, reapareceu aqui e ali, mas nunca mais chegou perto daquele nível que um dia parecia tão natural para ele. Hoje está no futebol do Espírito Santo, tentando se manter ativo. Talvez ainda em busca de redenção. Um talento desperdiçado, não por falta de dom, mas por falta de direção. E aí, o que você acha? O futebol deveria ter feito mais por ele? Ou cada um é responsável pelos próprios erros? Deixe sua opinião aí nos comentários. Sassá. Quem acompanhou o Botafogo nos anos 2010 com certeza lembra dele. Um atacante explosivo, com faro de gol e presença diária. Dentro de campo, chamava a atenção pelo talento. Fora dele, por motivos bem diferentes. Depois de se destacar no Botafogo, Sassá foi para o Cruzeiro. E ali viveu o auge da sua carreira. Conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil em 2017 e 2018, e finalmente teve o que muitos sonham: fama, dinheiro e reconhecimento. Mas esse sucesso durou pouco.
Aí tava na sala assim, e o dinheiro tava tudo separado assim, ó. Em montinho. Um monte. Mano, mas a mesa toda assim, ó, cheia de dinheiro. Porra, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, mano, que é isso, cara? Tá ligado? Cara, a mesa assim, ó. 50 Cent cheia tá de aqui, dinheiro, irmão. assim, a mesa, mano, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas infelizmente, Sassá não soube lidar com nenhum desses três. Muitas coisas também que eu poderia ter evitado e não evitei. Virei Virei o famoso, Sassá. né? Tipo, eu falei, caralho, pô, dei aquele baquezão que, tipo, que é maneiro, cara. Não vou falar que não é maneiro, que é maneiro. Mas que a gente poderia dar uma seguradinha um pouquinho, só um pouquinho só que... Disse ele em um depoimento sincero, deixando claro: a fama chegou rápido demais e a maturidade tarde demais. Sassá mergulhou em um estilo de vida movido por ostentação, festas e decisões impulsivas. Gastava como se o dinheiro nunca fosse acabar. O problema é que acabou, e rápido. Comportamentos polêmicos e problemas fora de campo colocaram sua carreira em xeque. Foi dispensado por justa causa pelo Curitiba, algo raro e pesado no mundo do futebol. Tudo isso depois de perder contratos e oportunidades valiosas por causa da própria conduta. Muitas coisas eu poderia ter evitado, e não evitei. Foi o que ele admitiu em uma das declarações mais autênticas de sua trajetória. Mas, diferente de muitos outros nomes dessa lista, Sassá está tentando escrever um novo capítulo. Hoje, veste a camisa do Amazonas Futebol Clube, na Série B do Brasileirão. Está em forma, com bom desempenho e mostrando que, apesar dos erros, ainda quer fazer valer o talento que o Brasil inteiro viu nascer. O futebol dá segundas chances, mas não dá muitas. Você acha que o Sassá vai conseguir dar a volta por cima? Ou o peso do passado ainda vai falar mais alto que o presente? Flávio Donizete. Ele começou a carreira como muitos sonham, vestindo a camisa do São Paulo em um dos maiores elencos da história do clube, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2005. Ele fazia parte do grupo que encantou o Brasil. Mesmo sem ser titular, estava lá, no banco, vivendo o sonho de todo jovem jogador. Mas quando os holofotes se apagaram, veio o pesadelo. Donizete enfrentou lesões em sequência que frearam seu crescimento. Foi emprestado a clubes menores, caiu no esquecimento e, pior, mergulhou no vício. O que começou como uma fuga se transformou em prisão. A droga passou a controlar sua rotina. Em uma entrevista impactante ao Domingo Show, ele revelou ter chegado ao ponto de vender suas medalhas de campeão mundial para sustentar o vício. Vendi Você vendeu a medalha por quanto? por R$1.500. Você vendeu a medalha do Mundial por R$1.500. E com esses R$1.500, você fez o quê? Usei droga. Aqueles troféus que qualquer jogador guardaria como relíquia, Flávio Donizete trocou por sobrevivência. Tentou retomar a carreira em 2015, no Taboão da Serra, mas as crises de abstinência falaram mais alto. Não conseguiu manter a regularidade, perdeu novamente o rumo e desapareceu dos holofotes, sem alarde. Mas a história não termina no fundo do poço. Em 2020, Flávio decidiu recomeçar. Largou os gramados como atleta e iniciou uma nova caminhada no futebol feminino de base. Passou a trabalhar com adolescentes, orientando, ensinando, dividindo sua própria vivência. Hoje, aos 41 anos, vive uma nova fase. Longe dos holofotes, mas perto de algo que talvez sempre tenha procurado: propósito. Será que a experiência dele pode ajudar a evitar que outros jovens caiam nas mesmas armadilhas? Você daria uma segunda chance para quem já perdeu tudo? Miller. Ele tinha tudo para viver como um rei após a aposentadoria. Ídolo do São Paulo, colecionador de títulos, Libertadores, Mundial de Clubes e até Copa do Mundo em 1994 com a seleção brasileira. Um currículo que colocaria qualquer jogador na história. Mas o que quase ninguém vê são os bastidores da fama. Miller viveu o auge e depois o desequilíbrio. O talento nos pés não veio acompanhado de preparo emocional. Em suas próprias palavras,
Você é jovem, gasta dinheiro até desnecessariamente, não tem preparo psicológico para a fama, para o sucesso, você acaba gastando muito dinheiro. Quando você é jovem, você sempre gasta dinheiro, até desnecessariamente, né? Você não tem um preparo psicológico para a fama, para o sucesso, e você acaba gastando muito dinheiro. Né? E aí vem um monte de amigo assim, né? Ah, isso tem sempre, né? Miller teve tudo, fama, títulos e dinheiro, mas gastou com compulsão, casas, carros, luxos, enquanto amigos apareciam de todos os lados. Quando o dinheiro acabou, vieram as consequências: falência, separação e acusações de abandono e pensão não paga. O ídolo que um dia ergueu taças, agora lutava para manter a própria imagem fora de campo. Mas nem tudo é queda. Hoje, Miller atua como comentarista no Mesa Redonda, tentando reconstruir o que sobrou: a vida, o nome e o legado. O futebol deu tudo a ele, mas a vida cobrou caro por aquilo que ele não aprendeu fora das 4 linhas. E você? Acredita que os clubes deveriam oferecer apoio psicológico aos atletas desde o início da carreira? Será que, com a orientação certa, Miller teria tido um destino diferente? Eu era milionário, né? Vou falar milionário porque eu fui milionário. Serginho das Arábias. A história a seguir é um exemplo claro de como o topo pode virar abismo quando se perde o controle. Serginho das Arábias, como era carinhosamente chamado pelos fãs, ficou conhecido pela habilidade e ousadia em campo. Revelado pelo Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, chamou tanta atenção que logo chegou ao Corinthians, nos anos 90, uma época em que o futebol brasileiro transbordava talento e promessas. Depois disso, passou por Vasco, Botafogo e ainda teve uma passagem de destaque pelo Fenerbahçe, da Turquia. Mas foi no futebol árabe que sua carreira realmente explodiu. Lá, Serginho virou milionário com todas as letras. Peguei carro que eu tirava aqui, ia dar uma volta, aí não gostei, vou vender. Aí já perdia 100 mil, 80 mil. Imagina a pessoa que teve tudo na vida e você chegar a um momento de não ter coisa nem para você comer. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora da minha vida? Serginho das Arábias teve tudo: fama, fortuna e 26 imóveis só no Rio. Mas perdeu tudo em festas, carros e escolhas erradas. De milionário, voltou a viver de aluguel e até passou fome. Em 2011, pendurou as chuteiras. Em 2019, se converteu ao islamismo. Em 2021, virou técnico no Fluminense de Feira, onde começou a carreira. Hoje, deixa um recado para os mais jovens: quando ganhar seu dinheiro, aplique, porque lá na frente pode precisar e não vai ter mais volta. E você? O que mais te chamou a atenção? Os 26 imóveis, a falência ou a volta por cima? Se você viveu os anos 70, é impossível esquecer Marinho Chagas. Cabelos loiros, estilo ousado e um chute potente que assustava qualquer goleiro. A lendária bruxa da lateral esquerda brilhou por ABC, Fluminense, Botafogo, São Paulo e até pelo New York Cosmos, ao lado de Pelé. Na Copa de 1974, foi titular da seleção brasileira e saiu como o melhor lateral esquerdo do torneio, um feito para poucos. Com tanto sucesso, o dinheiro veio fácil e foi embora do mesmo jeito. Carrões, viagens, festas e vícios. O álcool se tornou um inimigo silencioso. Mesmo ainda sendo querido pelos fãs, Marinho já não era o mesmo. Nos últimos anos, trabalhava em programas locais em Natal, tentando se manter ligado ao futebol. Mas a saúde cobrou caro. Em 2014, aos 62 anos, morreu vítima de uma hemorragia digestiva, causada pelo excesso de bebida. O mais triste? Estava se preparando para assistir à Copa justamente na sua cidade natal. Um craque inesquecível com uma história marcada por glórias e por uma dura queda. E você? A fama destruiu Marinho ou faltou apoio para lidar com os vícios? Falar de Garrincha é falar de um gênio. O anjo das pernas tortas encantava o mundo com seus dribles leves, quase mágicos.
Foi bicampeão mundial em 1958 e 1962, dividindo o protagonismo com Pelé. Mas fora de campo, era frágil. Nunca pensei em dinheiro, só queria jogar, dizia. Não se importava com contratos, confiava demais nos outros. Queria bola, não negócios. Depois do auge, vieram as lesões, o álcool, os relacionamentos conturbados e a queda. Perdeu tudo: dinheiro, saúde, família e dignidade. Sofreu com depressão, foi internado várias vezes e terminou a vida doente, falido e esquecido. Em 1983, morreu aos 49 anos, vítima de cirrose hepática. O Brasil perdeu um dos maiores talentos de sua história e o deixou partir sozinho, sem homenagens, sem suporte. E você? O que mais dói nessa história? A queda, o esquecimento ou o fato de que o futebol nunca soube cuidar de seus heróis? Paulo César Caju foi campeão do mundo em 1970, ao lado de Pelé e Tostão. Ídolo no Botafogo, Flamengo e Grêmio, viveu o auge com luxo, fama e talento de sobra. Mas entrou no mundo das drogas. A cocaína me levou milhões de reais, revelou. O que era glamour virou abandono. Muitos colegas da sua geração também foram esquecidos. Alguns morreram na miséria. Hoje, aos 75 anos, Caju tenta recomeçar. Trabalha como olheiro do Olympique de Marselha, buscando novos talentos e tentando transformar seus erros em alerta para os mais jovens. Se você viveu o futebol nos anos 2000, com certeza lembra de Marcelinho Paraíba. Camisa 10 clássico, brilhou por Flamengo, São Paulo, Grêmio e clubes da Alemanha, como Hertha Berlim e Wolfsburg. Craque em campo, mas fora dele. Um festival de excessos. Chegou a gastar 30 mil euros por mês com festas, luxos e pagodes. Gastei demais e deixei de pensar no futuro. A conta chegou, confessou. Depois da aposentadoria, vieram os problemas. Dívidas, pensão, processos. O nome que antes estampava capas de jornais esportivos passou a surgir nas páginas policiais. Mas Marcelinho não se entregou. Virou técnico, passou por clubes como o 13 da Paraíba e também se tornou palestrante. Usa sua história como alerta para os jovens atletas. Eu não sou exemplo, sou aviso, disse. E vocês? Acreditam que quem caiu pode realmente ajudar a evitar novas quedas? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante. Depois de tudo isso, qual dessas histórias te tocou mais? Foi o Garrincha que encantou o mundo e morreu no esquecimento? O Jobson que teve o talento nas mãos, mas se perdeu nas escolhas? Ou o Marcelinho Paraíba, que parecia ter nascido para brilhar, mas terminou lutando contra seus próprios erros? A verdade é que a vida fora dos gramados pode ser ainda mais cruel do que dentro de campo. E quando o apito final soa, não são os títulos que seguram o jogador. É o que ele faz com a própria história. Comenta aqui embaixo qual desses jogadores mais te surpreendeu e qual você acha que ainda merece uma segunda chance. Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. E antes de ir, preparei esses 2 vídeos para vocês. Tenho certeza que vão te deixar de boca aberta. Te espero lá.